Olá, pessoal. Nós estamos aqui gravando o 7º episódio aqui do podcast. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, um amigo que eu converso sempre, mas sempre à distância. Né? Eles falam que o celular, eles aproximam as pessoas que estão distantes e afastam quem está perto, né? Então o Nando está do outro lado do mundo aí, né? Nós vamos conversar sobre isso aqui. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, que foi o número 2 da Teletécnico, né, Nando? Foi o segundo funcionário da Teletécnico. E esse bate-papo de hoje é para a gente falar sobre carreira, sobre como que nós, como empreendedores, abrimos portas para os novos colaboradores e que abre uma porta que a gente não sabe aonde que essa pessoa vai parar e que só depende dela. Mas eu estou aqui para falar com ele, então vou passar a palavra para ele. Seja muito bem-vindo, Fernando. É um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz de saber que você estava no Brasil, em Divinópolis, e a gente poder gravar esse episódio. Obrigado, querido. Um prazer sempre falar com você, sempre estar junto. E, como eu sempre falo, vocês são parte desse meu começo, né? Vocês plantaram a semente inicial. Então, sou grato pela vida inteira, tudo que vocês proporcionaram. E como você disse, as decisões e o início causam muito resultado, né, na vida. Então, sou sortudo por ter vocês como meu início de carreira e que me fomentaram a chegar onde eu cheguei. Você sabe que nós somos sortudos, né? Os dois, então são os dois. Quem deu sorte foi nós, né? Assim, nós... É claro que eu tenho um valor comigo lá na Teletécnica. Eu nunca posso segurar uma pessoa que ela tá pronta para voar. Né? Então, assim... Que Deus queira que eu conseguisse ter você na minha empresa até hoje. Mas estamos aí, parceria, juntos, sempre próximo, trocando ideia, então isso é o que conta, né? Então, é sempre isso, né? Ter essa amizade, acho que é uma coisa importante, né? Então, por onde você quer que passa, acho que o importante é sempre você ter a pessoa com você. E continuar ou não no mesmo negócio, isso depende, claro, cada um tem sua vontade, vai querer seguir o seu destino, né? E sempre ter o apoio da próxima pessoa, você nunca fechar a porta, né? Porque por onde você passa, você tem que fazer um impacto e deixar com que você tenha oportunidade, se preciso, voltar ou trocar ideia, porque você nunca sabe o mundo ou onde você vai chegar amanhã. Você precisa da pessoa para trocar uma ideia, para te dar uma visão diferente. Né? Então, para vocês, pessoal, que né, eu não apresentei o Nando é o seguinte, ele começou na Teletécnico, rapidamente ele foi crescendo e eu mantive contato com ele, né? Eu tenho o prazer de sempre ter mantido contato com o Nando. E vira e mexe me perguntou, Nando, onde você tá agora? Eu tava em São Paulo. E agora? Agora eu tô na faculdade, né? Eu vou só dar um briefingzinho de que é o nosso bate-papo. Aí de repente, onde você tá? Agora eu tô nos Estados Unidos. Eu falei, não, peraí. Me explica melhor. Então, Nando, eu quero... E aí hoje tá, né, bem distante e com bastante responsabilidade. Mas, Nando, quando começou ali, o que você enxergou de oportunidade, que a gente chamou para trabalhar, você era vizinho, né, do Fred, isso, meu sócio, e você tinha outros planos, não era seguir essa área de tecnologia, né? Era interessante, porque desde pequeno eu sempre sonhei em ser médico. Queria ser médico, fazer a faculdade de medicina, mas ao mesmo tempo eu não gostava de ficar parado em casa só estudando. Então, com 14 anos eu trabalhava em laboratório de prótese, limpava chão, ia buscar prótese dentária, devolver. Depois eu fui para uma fábrica de barco, de duralumínio, que era esses barcos de pesca. E daí eu saí dessa fábrica e queria continuar trabalhando. Eu tentei ficar por conta de estudar, não queria. Aí eu pedi a oportunidade pro Fred e para você, que me acolheram na Teletécnica. Então, é interessante a gente ver isso, né? Que essa vontade de trabalhar sempre nos motiva a crescer e nos motiva a querer seguir em frente, né? Então, assim, você tinha um emprego na época garantido ali, quando você trabalhava com barcos de alumínio. Isso. E na Teleteca as propostas financeiras... É brincadeira, mas eu ganhava, acho que R$30 na época. Mas tem que falar que é 99, R$30 valia dinheiro lá. Mas não dá pra ter noção de projetar pra hoje, né? Mas eu lembro, assim, que a gente... Primeiro foi o Velto e pouco depois foi você, né? Eu acho que a gente entrou no mesmo mês quase. Praticamente no mesmo mês, né? Então, assim, muito junto, mas era uma oportunidade salarial muito pequena. Isso. Mas a gente também, eu e o Fred, não tinha condição financeira nenhuma, né? Era muita vontade, né? Mas o que eu cheguei foi realmente a oportunidade, né? Porque, apesar do meu foco ser, por exemplo, eu queria fazer medicina, mas eu sempre gostei da área de tecnologia, montava e desmontava coisa, fazia essas coisas. E a oportunidade lá ia me gerar
esse conhecimento que eu estava buscando no momento, né? E graças a Deus eu topei, deu certo a nossa parceria. Igual você falou, você não segura ninguém, teve uma oportunidade numa outra empresa e você me indicou para essa outra empresa, né? E foi muito legal, porque lá foi a minha base de tudo, né? Foi a base de como que eu ia atender um cliente, porque pensa, um rapaz de 17, 18 anos, como é que você lida com o cliente, como é que você vai saber? E o Fred e vocês foram o meu espelho, né? Como vai fazer, como que vai atender, como que vai prestar um serviço de qualidade. Então, isso começa a plantar aquela sementinha, né? Da visão do como você vai fazer, como que você vai empreender, né? Não que eu tenha uma empresa para empreender, mas igual eu estava falando, o empreendimento, todo mundo empreende. Todo mundo passa o dia empreendendo. Indiferente se você é o dono da empresa ou se você é o funcionário, você está empreendendo. Porque você está desempenhando a sua função e melhorando. E sempre ter essa facilidade de comunicar, de tentar falar com seus patrões, ou enxergar coisa importante, né? Porque eu sou sortudo, por exemplo, no caso de vocês sempre escutaram, a gente conversava, vocês trocavam ideia, guiavam a gente tinha a oportunidade de conversar com vocês, né? E tem funcionários que conseguem modelar e ver isso, e enxergar e conseguir crescer. Pois é, e aí qual que foi os próximos passos, né? Depois que você saiu da Teletec, você lembra quanto tempo que você ficou lá com a gente? Fiquei um ano, quase um ano e 2 meses, alguma coisa assim. Cerca disso, né? Foi cerca de 1 ano e 2 meses. Daí vocês me indicaram para trabalhar no setor da Caixa Econômica Federal, aqui em Divinópolis, para a parte de TI lá. Ah, cara, era agora... GIMA. E foi onde que eu e o Fred começamos, né? Assim, eu comecei antes, né? Mas quando nós estávamos lá nesse setor, e de lá nós resolvemos montar a Teletec. Isso. Aí conhecemos lá, né, assim, profissionalmente. Então depois eu não lembrava, a gente indicou você pra lá, né? Vocês indicaram pra lá, aí eu entrei. E é engraçado que na minha carreira, eu vou contar, acho que inúmeras vezes eu fechei o departamento. Então... A Teletec é um sucesso, porque vocês me indicaram, corre daqui, Billy, corre daqui, não fecha. Nós tiramos você de lá antes de fechar o departamento. Mas aí eu fui para GIMA, em Divinópolis, fiquei lá, era tipo abril, março, fiquei até dezembro, daí dezembro veio a ordem da Caixa Federal de fechar, e o departamento que eu assumi era em Belo Horizonte. E coincidiu de eu ter terminado o meu 2º grau, e eu ia fazer o pré-vestibular em Belo Horizonte para medicina. Ué, a medicina tava de... daí eu queria fazer para medicina. Nunca pensei em fazer computação na minha vida. Nunca na minha vida pensei em fazer computação ou trabalhar na área de computação. Então, eu gostava da área, trabalhava com prazer, como eu gosto até hoje, sou apaixonado por tecnologia, mas na época eu nunca pensei que seria a minha carreira. E sempre na cabeça era medicina mesmo. E daí, beleza, fui para Belo Horizonte. Trabalhei lá no setor da Caixa, continuei na Caixa, nesse setor, e fazendo pré-vestibular, fiquei o ano inteiro fazendo pré-vestibular. Dezembro eles falaram, o departamento vai fechar. Consegui de novo, mais um. E daí eu passei... 2º departamento, fechado. Carimbando, vamos lá, vamos contando, vai contando aí. Mas daí em Belo Horizonte eu sempre busquei contatos, não só na minha área, mas com o pessoal do time inteiro da Caixa, que isso me proporcionou entender como é que funcionava o negócio, tudo. E acabei passando no vestibular de Biomedicina em Franca, São Paulo. Daí o departamento ia fechar, eu pensei, tem 2 opções, ou eu continuo aqui sem emprego e vou continuar só estudando, ou vou para Biomedicina lá em São Paulo e vou fazer. Daí a gente decidiu fazer a Biomedicina, fui para lá, só que as aulas começaram em fevereiro, em abril mais ou menos eu falei, eu não dou conta de ficar só por conta de estudar. E daí comecei a procurar emprego, distribuí currículo, entreguei o currículo na universidade, para o coordenador lá de laboratórios. E é interessante que você está falando que você sempre gostou de estudar, né? Sim. Você é um cara estudioso, né? Mas você não dava conta de ficar só estudando. Né? Eu queria sempre trabalhar junto com estudar. Isso, porque para mim só o estudo não complementava. Então eu gostava desse negócio de ter essa visão, né? E você acredita que isso é medicina, talvez? Porque assim, na informática você pode começar já a trabalhar, que tem coisa para você fazer. Na medicina você ia demorar mais tempo para você poder começar a implementar e praticar, né? Eu acredito que sim. Na verdade, a minha família não é de médico.
Então, eu acho que eu teria uma dificuldade de entrar. Acho que quem tem uma família que já atua na área de saúde, às vezes consegue atuar ali como um atendente, como alguma coisa, porque não importa se você está atuando diretamente na área. Por exemplo, se você está fazendo um atendimento, você já está aprendendo como é que é a Você já está rotina, vivenciando, já né? está vivendo aquilo. Por exemplo, você trabalha numa recepção do hospital, mas você quer fazer medicina. Eu acho que é importante, você tem o foco do que você quer e você já está entendendo como que funciona todo aquele processo, Você a vivencia rotina. tudo aquilo ali, né? Isso, é. É verdade. E daí, lá abriu, não conseguia mais ficar só estudando, comecei a distribuir currículo, entreguei no coordenador de laboratórios da universidade e eles me contrataram para trabalhar no laboratório da universidade. E ali eu fui crescendo, fui fazendo cursos, fui estudando por conta, ajudava, esse meu coordenador era muito inteligente, ele era pós-doutor, e fazia umas teses de doutorado lá, e eu tentava sempre entender o que ele estava fazendo, e via a necessidade do laboratório também, como podia melhorar. Aí comecei a criar processos de automação, então, antes levava 8 horas para formatar os computadores do laboratório, tinha que colocar CD. Eu criei um disquete que botava a rede, fiz um script para deployment, e daí começava a instalar a rede inteira com um disquete você colocava e puxava tudo da rede. Daí economizou um monte de tempo e assim eu fui aprendendo. Sempre quando eu queria alguma coisa, eu ia estudando, falava, não, não pode ser desse jeito. Então, Deve ter um jeito mais fácil. se não tiver, a gente vai ter que criar. Então, isso sempre foi parte de mim. Então, assim, quando eu via que o negócio não estava indo direito, ok, o que dá para melhorar nesse processo? Então, é absurdo, mudou a versão do Windows, agora eu tenho que gravar mais 30 CDs, porque eu tinha 30 computadores em cada laboratório, para instalar de novo. Não, isso não está certo. Então, e durante o ano, mudava 2, 3 vezes a versão, e daí você está gerando um lixo, perdendo um tempo desnecessário, às vezes durante o dia a máquina estragou, o aluno tentou fazer alguma coisa, estragou a máquina, e você tem que reinstalar aquele computador. E era mais tempo gastado ali. Então, com o disquete, você colocava o disquete, ele disparava a instalação, você selecionava para qual laboratório você queria, ele já colocava, inclusive, todos os softwares que precisava. E não era espelhamento de disco, né? Porque outra opção que na época tinha era você pegar o disco e copiar o disco. Não, não era. Era instalação, por quê? Eu via que quando você copiava o disco, os laboratórios tinham muito programa de arquitetura, de engenharia, de medicina, de biomedicina que tinha no laboratório, alguns programas pesados, e sempre começava a travar, dava erro de biblioteca, tudo. E quando fazia a instalação limpa, que a gente fala, não tinha. Então, isso me despertou esse interesse. E daí eu fui fazendo. E aí esse meu coordenador saiu da universidade e eu assumi a posição dele. Daí eu virei o coordenador de laboratório. E nesse momento você estava estudando? Eu estava estudando, no primeiro ano eu fiz biomedicina, daí chegou no fim do ano eu sou daltônico. Então, então tinha uma matéria de bioquímica que era cromatografia, que era o estudo de possíveis doenças por cores, e o diagnóstico é por cor. E eu, como daltônico, não conseguia fazer aquilo funcionar. Então, interessante. Daí eu fui pensando, lá na frente, eu vou conseguir trabalhar na área ou não? E eu já estava na área de TI. Eu falei, vou trancar e vou mudar para computação. E foi a decisão mais correta que eu fiz. TI você muda a cor, né? Ou você coloca a legenda, né? Verde, daí você coloca o balãozinho verde. Mas, abrindo um parêntese só, na computação eu trabalho com infraestrutura, redes. Cabo de rede, qual cor é? Branco do verde, verde. Aí você deve sofrer com aquela cor aí. Sofro. Como é que eu faço para distinguir? Pois é, boa pergunta. E eu sempre trabalhei com infraestrutura de rede. Porque são enrolados diferentes, né? Isso? Pelo passo de trançamento. Ah, é? O marrom é menos trançado do que o verde. E daí eu trançava. E isso é interessante. Eu sei porque, para evitar interferência entre os pares, eles são enrolados diferentes, né? Só que quando a gente estuda sobre isso, né? Agora, muitas pessoas que são práticos, eles não percebem essa diferença, né? Exato. Mas é interessante, então, como que você adaptou, né, a sua necessidade de uma maneira, né? E você não erra muito cabo, não, né? Faço tudo certinho. Só não pode me dar desenrolado. Aí Se desenrolado, já era. Mas daí, continuei na coordenação do laboratório. Trabalhei lá durante a minha graduação inteira. Então, fiquei 5 anos como assistente do coordenador e depois como coordenador dessa parte de infraestrutura, né? E aí, quando eu estava para formar, eu decidi casar. E tinha que levantar dinheiro, né?
E durante a minha a graduação inteira, só o salário da universidade, para mim, não era o suficiente, que eu tinha que pagar a casa, minha mãe contribuía, mas não conseguia ser o suficiente para tudo. Então, eu tinha que pagar a mensalidade, tinha que pagar a casa, tinha que pagar a comida, tudo, as viagens para cá. E eu comecei a fazer o que vocês faziam, atendimento a cliente personalizado. E comecei a conquistar cliente. E daí, quando eu comecei a trabalhar com essa parte de automação, eu vi a necessidade que a pessoa não entendia, eles ficavam interessados, empresas ficavam interessadas em como fazer automação, ou como configurar uma rede, ou como montar um servidor, ou o que é um Active Directory, por exemplo, da Microsoft, ou como criar um servidor web, ou como instalar um servidor, alguma coisa assim. E eu vi a necessidade que o pessoal tinha nesse sentido. Eu comecei a montar cursos dentro da universidade. Ela abria para você montar mini cursos de 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Você escolhia o tema do seu curso, você colocava um preço e era uma parceria com a universidade. Você pagava parte para a universidade e você recebia parte daquele valor. E comecei a fazer esses cursos. E comecei a ter... E esse está sendo um bom exemplo de você empreender dentro do próprio trabalho, né? Dentro do próprio trabalho. Porque, olha só, você empreendeu no tempo livre que você tinha, isso, viu essa demanda e começou a empreender dentro da própria universidade, oferecendo mini cursos, né? Exato. Daí esses mini cursos começaram a trazer sucesso. Todos os alunos começaram a fazer. E até aconteceu uma situação engraçada que tinha uma disciplina da pós-graduação que era virtualização, e não tinha professor que dava esse curso. E eu dava o mini curso de virtualização, só que eu não era graduado. Ah, interessante, hein? Aí a direção do curso de pós-graduação me chamou, mesmo não sendo graduado, para dar esse curso de pós-graduação. Então, hoje debate-se muito o que é importante, fazer faculdade ou você ter conhecimento técnico, ou você seguir sua carreira sem uma universidade. Então, acho que isso depende muito, né? A universidade, para mim, criou grandes possibilidades, né? Dentro da minha carreira, me alavancou. Eu tive a primeira alavanca, por exemplo, na Teletec, depois da universidade eu fui vendo todas as possibilidades que eu tinha em volta para criar. Por exemplo, automação me gerou, ok, mas o que eu posso fazer? Eu estou ganhando meu trabalho aqui. Não, mas e se eu montar um mini curso no sábado? Eu posso fazer um extra. Ah, mas eu criei essa automação, e se eu começar a pegar clientes particular para fazer? Daí eu criei o mesmo servidor que eu tinha na universidade, eu criei em casa, pegava cliente e conseguia formatar 4, 5 máquinas durante 2 horas e entregar para o cliente. Entendeu? Então, todo com essa automação, você cria soluções práticas para você poder fazer um crescimento exponencial. Né? Porque se fosse tudo manual, eu ia demorar um tempo para fazer. Agora, quando você faz essa automação, me deu essa oportunidade. Então uma visão de o que eu posso replicar isso. De um lugar para outro. Para né? outro. Então, eu estou fazendo isso aqui todo dia, mas se eu fizer dessa outra forma, eu posso fazer e eu posso ainda ir além. Então, a gente sempre tem que pensar no próximo passo. Eu acho que isso é importante, independente da área. Como você diz, daí você acaba empreendendo, ok. Mas isso é fácil para mim. Por que não vou montar um curso e ensinar o pessoal como fazer isso? Entendeu? Tem gente que pensa, não vou montar o curso porque se eu ensinar todo mundo a fazer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ter, eles vão fazer e não vão me chamar. Não vou ter espaço. Para mim é bom, porque se eles começarem a fazer isso, eu posso focar em outra coisa, que foi, por exemplo, eu comecei com servidores. Ok, o pessoal começou a entender de servidor, tudo. Mas aí veio a demanda, Fernando, mas eu não consigo instalar um laboratório inteiro na minha máquina em casa. Como é que eu posso fazer? Eu instalei virtualização. Aí aqueles alunos que tinham feito comigo o curso de servidores pensaram, não, vou fazer agora o curso de virtualização com o Fernando, que eu posso pegar isso e aplicar aqui. Fala muito de um bom professor que ele ensina tudo que sabe, porque amanhã já sabe mais, né? Exato. Ele aprende mais, né? Eu aprendo muito hoje. Eu aprendo muito com alunos, eu aprendo muito com clientes, entendeu? Não é que você vai ter uma reunião com um cliente, você vai saber tudo. Porque cada negócio tem pontos específicos que às vezes você não sabe. E se você tiver de coração aberto, eu falo que você tem que ir de coração aberto. Você vai para uma reunião, você vai de coração aberto. Por quê? Você vai tentar mostrar a solução. Mas às vezes a solução que você está mostrando não serve para aquele cliente, você pode ver um novo caminho e usar. Você criou uma nova solução. Você tem a nova solução e você sabe, não, se eu for por esse caminho aqui vai ser mais fácil do que eu tentar ir pelo meu jeito tradicional. Então, eu acho que ficar aberto assim é muito importante. Você falava uma coisa, né? Uma vez que você esteve aqui no Brasil, eu te pedi para você fazer uma palestra para os meus colaboradores, né? E você falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça. Perguntava, Fernando, você consegue fazer isso? Aí você respondia, não. Mas você tem quantos dias? Não é isso? Conta é uma coisa assim que eu sempre tive, né? Eu posso não saber hoje, mas
nós temos documentação, nós temos livros e temos possibilidades. Então, se você ficar aberto, ok, eu não sei isso agora, mas eu posso estudar e aprender, e me dá um prazo para quando você precisa, né? E você, nesse período, você consegue se capacitar e ficar pronto para ter aquela demanda, entendeu? Então, E aí você cumprindo o prazo, aí quem tá ali te contratando fica doido. Não, peraí, falou e disse, né? Exato. Você fez acontecer, né? É. E isso acontece hoje, no meu dia a dia, é sempre isso, entendeu? Então, muitos clientes vêm com necessidades diferentes, né? Vou só continuar, senão vou começar a falar do que eu faço hoje e ninguém sabe onde eu fui parar, né? Pois é. Aí, durante esse período da universidade, eu estava dando esses cursos todos, eu formei, daí assim que eu formei, o meu orientador do TCC da universidade saiu para uma universidade federal e ficou aberta a vaga dele. E o coordenador do curso me convidou para ser o substituto, para eu assumir toda aquela carga horária. E eu gosto muito de dar palestra, gosto muito de dar aula. Era uma coisa assim, eu enxerguei essa oportunidade. Ok, vou tentar crescer. Mais uma porta aberta. Nisso, então, ok, vou assumir. Nunca dei aula de graduação, não sei como é que faz, não sei como é que é o processo interno. A gente pensa, o professor só vai lá e ensina. Não é. Para cada aula que você dá, você gasta 1 hora para planejar. Tem todo o planejamento, né? Então, por exemplo, o pessoal fala a valorização do professor, mas tem que ser valorizado, porque ele não é só a hora que ele está ali, ele tem que se preparar para quê? Para que ele consiga dar essa aula, entendeu? E daí eu assumi essas aulas, fiquei aí como docente, saí da coordenação do laboratório, fiquei como docente na universidade. E durante esse ano de docência eu estava fazendo a pós-graduação em rede de computador. E aí eu tentei fazer um mestrado. E daí cheguei no mestrado, fui aprovado e eles falaram, olha, para você fazer o mestrado, você vai ter que deixar pelo menos 50% da sua carga horária no trabalho. E eu já era casado, já tinha meu compromisso, e como é que eu ia fazer? Né? Mas e tinha uma contrapartida financeira? Não. Então você tinha que reduzir eu reduzi financeiramente e investir mais tempo para estudar. Pro mestrado, Aí eu conversei com esse meu coordenador, né, da universidade. Falei, olha, Fernando, eu acho que se eu fosse você, voltaria para a área de empresas. Porque o seu perfil, você for fazer um mestrado, você vai morrer de tédio. Né? E esse coordenador, ele era pós-doutor, então, assim, eu sou grato por ele até hoje, que ele deu esses conselhos para mim. Porque não era meu perfil, eu ficar sentado ali só estudando, eu gosto muito de estudar, mas eu gosto de estudar para aplicar em alguma coisa. Entendi. Né? Então, ele viu que eu ia ficar frustrado fazendo esse mestrado. É um conselho, como se diz, perigoso, né? Porque... Mas eles te conhecendo, né? É interessante entender de pessoas, né? Exato. Ele viu que você teria mais campo e felicidade se eu fosse pro caminho da empresa. Mas seria um novo recomeço, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você ia sair da faculdade como docente para depois aplicar isso em empresas. Exato. E daí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu ganhei uma proposta para uma usina de açúcar e álcool em Araraquara, perto de Araraquara. E eu decidi, ok, não, beleza, vamos para essa oportunidade, então. Recomeça tudo. E eu tava com a carteira de aula e eles, inclusive, aumentaram a minha quantidade de aula na universidade. E eu pensei, não, mas eu fui entender o que tinha de oportunidade nessa empresa e vi que iam ter projetos muito legais em área que eu nunca trabalhei. Eu falei, eu acho que eu vou tentar essa nova área. E daí fui para lá, nessa empresa de açúcar e álcool, fiquei por 1 ano e 8 meses. E teve alguns problemas, eu acabei pedindo para sair, eu saí até sem ter emprego, tentei voltar para Divinópolis nessa fase. Acho que a gente até conversou na época, era 2008, 2009. Eu tinha já um valor que eu conseguia me manter por 3 meses aqui na cidade. Então, tentei contato com todos os lugares, não consegui. E aí, quando venceu o meu prazo, eu falei com a minha esposa, olha, eu vou ter que aplicar de volta para São Paulo. A gente queria mudar para a cidade por causa da família. Eu falei, vou aplicar para São Paulo, porque não estou conseguindo emprego aqui. Aí, apliquei na quarta, na sexta-feira eu fui contratado pela IBM. Já para São Paulo? Em São Paulo, em Hortolândia. E aí fui para a IBM, fiquei lá trabalhando num projeto que estava migrando as pessoas do Canadá para cá.
Então a gente estava assumindo essa parte da coordenação desse time. E a gente começou a suportar essa conta. Eu fiquei nessa conta por 2 ou 3 anos. E daí o departamento acabou. Of course. Terceiro, né? Mais um ciclo fechado. Aí o departamento acabou e eu consegui migrar para a carreira de arquitetura. Eu estava como suporte. E daí fui para a carreira de arquitetura, que era uma coisa que eu queria desenvolver. Meu lado E de nesse trabalho seu, você trabalhava no escritório físico, né? Home não. Era físico, né? Lá em Hortolândia. Mas daí em 2011 minha esposa passou num concurso aqui em Minas. E daí eu pedi para virar home office. Daí eu virei full home office desde 2011 aqui. É uma coisa que está crescendo muito no Brasil hoje. Você já estava desde 2011 nesse modelo. Né? Desde 2011 eu trabalho 100% home office. Não vou para o escritório desde então. Então sempre de casa. Anos aí. Então quem precisar de experiência de home office... É disciplina. Né? Você tem que ter disciplina pessoal e também as condições também que a empresa vai te trazer também é determinante, né? Exato. Isso conta muito. A IBM é uma empresa tradicional e tinha já experiência com o pessoal trabalhando remoto. Até porque, por exemplo, eu não tinha cliente no Brasil. Quando eu fui para essa área de arquitetura, eu suportava a IBM interna, os aplicativos internos da IBM, mas eu não tinha ninguém no Brasil. Era só eu no Brasil. Então não fazia o menor sentido eu ter que ir para o escritório para não conversar com ninguém no meu time, porque eu realmente não tinha ninguém, era todo mundo virtual. Então quer dizer, outra coisa interessante também para sua carreira, determinante, para o crescimento é o inglês, né? Inglês. Porque assim, você era o único brasileiro, né, nesse time. Nesse meu time de arquitetura, sim. Era o único brasileiro que falava inglês. Eu tinha daí reuniões diárias com ele. No outro time, eu trabalhava com um time em inglês, mas a gente tinha mais gente, era um time maior. Desde quando você já tinha o inglês fluente? Fluente... É até difícil falar, porque eu não me considero fluente até hoje, né? Mas eu fiz um curso de inglês quando eu era adolescente. Não, mas então, só para me entender, porque... Tanto tempo que você fala inglês e convive com tudo, qual que é a diferença do fluente para me entender, né? Então, porque eu vejo assim, você sabe escrever, você sabe ler, você consegue aplicar. Mas quando você vai para um telefone, se você vai para o dia a dia, uma coisa completamente diferente. Hoje o método, pelo que eu vejo, de ensino do inglês mudou muito. Mas na minha época era aqueles métodos padrões, né? Que você tinha que pegar gramática, entender isso. E coisa que lá você vê que não é isso na prática, sentido, né? Não é isso. Por exemplo, você chega lá, o cara já te manda um WhatsApp. Você vai responder pro cara. Né? Ou how's going, entendeu? E você não aprende isso em nenhum curso de inglês. Pelo menos eu não aprendi nos cursos de inglês que eu fiz. Você começa a tentar entender. Daí você vê o que a outra pessoa está respondendo para você tentar entender o contexto. Entendeu? Então, por isso que eu não me considero completamente fluente por causa disso. Tem muito dialeto, ou dependendo da situação. Por exemplo, minha esposa ficou grávida lá. Eu fazia todo o procedimento médico. Eu não sabia termo nenhum médico. Entendeu? Aí você tem que começar a aprender, começar a estudar, entendeu? Aí você começa a aprender na necessidade, Na necessidade, né? Então assim, a fluência acho que vem disso, porque eu considerar fluente, eu sou fluente porque eu não tenho intervalos, eu vou conversar um diálogo em inglês como a gente está conversando, mas pode ter assuntos que eu não vou conseguir ter a mesma facilidade de conversar como se fosse em português. Não porque eu não saiba o conteúdo, mas porque eu não sei o termo em inglês. O termo, entendeu? Então, assim, isso é importante. Mas é muito importante que faça o inglês. Eu acho, assim, em paralelo, independente se você estiver fazendo, hoje tem muito aplicativo para você aprender inglês. Pega um ônibus, pega um carro, tem uma hora antes de dormir, em vez de ficar no Instagram, esses negócios, faz 20, 30 minutos de inglês por dia, entendeu? Tem coisas que você faz assinatura, faça essa assinatura e estude realmente, que eu acho que isso vai determinar até onde você quer, até onde você pode chegar. Né? Porque até onde você quer e até onde você pode. Porque não adianta você querer morar nos Estados Unidos. Se você não dominasse inglês, né? Eu vou falar dominar para não ser fluente, né? Mas se você não conseguir se virar no inglês, as portas estavam todas fechadas lá para fora. Porque, por exemplo, eu não ia ter ido para IBM, porque eu estava assumindo uma conta que estava vindo do Canadá. Entendeu? E o requisito, porque todo atendimento com os clientes era em inglês. Se eu não soubesse ler e escrever, não precisava falar. Mas se eu não soubesse ler e falar, escrever, eu não ia ter tido essa oportunidade.
E essa oportunidade determinou. E daí, o que aconteceu? Eu entrei na IBM e comecei a praticar. Porque quando eu tinha a oportunidade de entrar numa reunião em inglês, eu entrava. Porque começava a melhorar meu ouvido para fazer essa fluência. Né? Não vou falar fluente, mas para eu ter essa fluência de entender. Você ouvir uma coisa, um diálogo, e entender esse diálogo inteiro. Você conseguir crescer nesse sentido, entendeu? E criar, por exemplo, quando você vai responder. Porque acho que tem um... E é engraçado que você não nota isso, mas tem... Quando a gente está aprendendo inglês, a gente começa a pensar em português, você traduz para o inglês para falar. E à medida que depois você começa a usar, já vira automático. Você não pensa mais em português, você já pensa em inglês e responde. E aí quando você começa a pensar já em inglês e responder em inglês, ou na língua estrangeira que for, aí sim você torna fluente, porque você não tem aquele gap, você fica... Hoje você fala mais inglês ou mais português? No trabalho eu falo só inglês. Só inglês? Só inglês. Eu tenho uma conta que tem uma filial aqui no Brasil e eu tenho uma reunião uma vez por mês de 1 hora com eles. O resto... E na sua família vocês falam só em português? Dentro de casa a gente só fala português. Meu filho maior, de 11 anos, ele nasceu aqui no Brasil, mas ele foi com 5 anos. Então ele não sabia escrever nem ler em português e ele aprendeu sozinho a ler e escrever em português. A gente começou a dar livros para ele, ele fala hoje fluente, ele é fluente, nativo nas 2 línguas. Né? O do meio a gente está tentando fazer o mesmo e o pequeno ele fala mais inglês do que português, mas ele entende todo o português, porque a gente só tem o diálogo em casa em português. Você conversa em português. Mas para ele responder, ele tá o inverso da gente. Porque para ele é mais fácil ele pensar em inglês e responder em inglês. Interessante. Até que às vezes ele me responde uma coisa, por exemplo, eu pergunto, que cor é esse teclado aqui? Ele vai falar black. Né? Eu falo, não, eu quero saber em português. Daí ele fica, preto. Ele vai e fala com sotaque. Com sotaque ainda. Por isso que eu falei esse preto assim, porque ele fala com o sotaque americano, entendeu? E isso é coisa que vai com o tempo. Então, tem as 2 passagens, né? Quando você mora no exterior, é interessante que você passa por essas situações. A família cresce e daí você passa por isso. Meu filho mudou pra lá com 5 anos e não falava uma palavra em inglês. Hoje ele fala muito, muito, muito melhor que eu. Ele não tem sotaque brasileiro nenhum quando ele fala inglês. Interessante, né? É porque eles adaptam muito mais rápido, né? Então, assim, a minha dica é, tente aprender, sim, uma língua estrangeira. O inglês, é claro que domina o mundo, mas acho que uma segunda língua é importante. Você fala alguma outra língua além do inglês? Não, o inglês ou uma outra. Não fique só com o português. No seu caso, você fala só inglês? Eu falo o inglês só. Né? Vergonha, eu tenho a cidadania alemã, mas eu não falo alemão. E já teve, porque quando a gente mora nos Estados Unidos, eles pensam que o Brasil fala espanhol. Então, diversas vezes, eles tentaram me colocar em reuniões com o pessoal do Peru, do Chile. Tudo. Eu falei, eu posso falar, mas eu posso falar em inglês, porque espanhol eu não consigo falar. Eu posso falar em português. Se eles entenderem português, eu consigo falar. E é uma deficiência minha que eu estou tentando corrigir, né? Eu sei que eu tenho que aprender espanhol porque vai me abrir mais portas, né? Vai abrir mais portas, entendeu? Onde eu estou hoje, se eu aprender uma terceira língua, vai me abrir mais portas. Então, você tem que avaliar bem para fazer esse crescimento. Mas acho que Pois é, então fechou esse setor, voltando aí você foi para um novo setor que é o de... daí quando estava fechando esse setor, o que aconteceu? Esse setor era de arquitetura. Eu ajudei a desenvolver o processo de single sign-on da IBM para as aplicações internas. E antes eles faziam o onboard de 30 aplicações internas por ano. E daí, como gosto de automação, a gente fez um processo e estava fazendo boarding de 250 no ano. Nossa, que evolução, fez a evolução porque escalonando de novo, né? Fazendo essa jogada exponencial. Então, em vez de fazer individual, faça um script, faça um processo moderno que a pessoa mesmo pode fazer o self-boarding, faça a documentação que a pessoa consegue ir lá e fazer, entender e não precisa de você, né? E você tá ali, no caso, eu tentei fazer e não funcionou, né? Só que daí eu comecei a enxergar o quê? Nós temos 900 aplicações, eu fiz o boarding de 250, eu vou ter ali mais 2 ou 3 anos para poder sair. Eu fui pensando, daí conversando com minha esposa, a gente decidiu mudar de país. Daí eu comecei a procurar internamente na IBM, né, para poder mudar de país. E daí eu consegui uma vaga para suporte nos Estados Unidos. Daí a gente fez essa transição, daí eu fui para trabalhar com suporte. Aí você já mudou de país, mudou de função, e fui trabalhar com um produto que eu não sabia a mínima ideia do que era.
Pois é. Aí pensa pra você ver, né? Coragem pra caramba, né? E é engraçado, porque eu já tinha 2 filhos, nessa época eu já tinha 2 filhos, eu era casado, a gente tinha uma vida estabelecida aqui. E a gente decidiu mudar, a gente mudou com 3 malas e 3 caixas. Olha, Era o que a gente levou daqui. Deixou tudo pra trás, vendeu tudo, acabou com tudo. foi uma mudança. Algumas coisas a gente deixou encaixotado aqui, mas o resto, tudo a gente levou. Ficou o quê? Um jogo de taça, algumas coisas assim que a gente não levou. O resto foi mudança com 3 É malas e 3 caixas. recomeço do recomeço É, mesmo. uma nova vida. Você chegar lá é muito difícil, porque eu fui legal. Então, assim, eu não faço nem ideia o que quem vai legal sofre, porque legal já é difícil. Você indo legal é muito mais, eu acho. Mas você tava com o vídeo da empresa, mas tava ilegal. Não, eu tava legal. Ah, você tava legal. Eu era legal. É legal. É, por isso que eu tô falando. É. Eu fui legal, fui com o suporte da empresa, eu tinha carta da empresa, recomendação da empresa pra tudo. Então, assim, Você foi tinha fácil eu conseguir um aluguel. tudo foi fácil eu garantido pra comprar você um lá, né? carro. Tudo facilitado. Isso. Mesmo assim, você encontrou Dificuldade. obstáculos. É, porque você chega lá, você é novo. Então, assim, lá usa um sistema de score no seu nome. E eu não tinha esse score, porque eu tinha 35 anos na época, eu acho. Mas eu não tinha um histórico no país. E lá é igual você chegar aqui e pedir dinheiro emprestado. Como é que eu vou confiar que você existe? Entendeu? Eu não tinha garantia nenhuma para dar para eles. Você acabou de nascer aqui Você no tinha país. uma recomendação da empresa, o emprego interessante. É. E aí tudo. Mas mesmo assim, você conseguiu comprar o carro. A gente conseguiu, porque com essa carta, a IBM tinha um convênio com a Ford. E aí eu consegui comprar um carro usando um programa específico da Ford. A linha de telefone eu fiquei uns 2, 3 meses, daí começou a criar o histórico de crédito no país, aí eu consegui comprar as linhas telefônicas, assinar, né? Porque até para assinar as coisas era difícil. É, até para assinar, então. Então, quem pensa assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, vai ser fácil. Tem essas dificuldades, né? Tem Inclusive de conseguir uma linha telefônica, né? Dá um podcast à parte, isso aí. Se a gente pode gravar um aí, porque, com certeza, não no sentido de desmotivar, mas de orientar, né? Não, de saber. Porque muita coisa eu fui, e apesar de a gente tentar buscar, tem muita coisa que a gente não sabe o quanto que vai impactar a sua vida. E às vezes você conversar com uma outra pessoa, o que ele passou foi diferente, entendeu? E você foi direto pro Texas? Fui para Austin, Texas, isso. Daí fiquei lá de 2016 até agora 2021, no Texas. Daí, de novo, acabei com esse departamento. Esse departamento acabou também? A IBM vendeu o produto para uma outra empresa. E daí acabei com esse departamento e eu fui convidado para ir para trabalhar com cloud privado. E era uma área que eu sempre queria atuar, que era cloud. Eu fui trabalhar com cloud privado. Antes disso, Nando, eu lembro um dia que eu te liguei. Às vezes a gente passa um perrengue, uma dúvida técnica, alguma coisa assim. Aí eu falo assim, peraí, eu já tentei tudo, tentei o Google, não tem jeito, eu vou dar uma chamada no Nando aqui, às vezes o Nando tem uma solução, né, que tá à frente, né? Eu lembro um dia que eu falei assim, peraí, tem 3 mil servidores parados. Agora não dá pra conversar, não. Agora acabou 1.500. Agora tá beleza, agora a gente pode falar. Né? Você é responsável por servidores, não é isso? A gente tinha quantidade de servidores e nesses data centers, acho que na época tinha caído, eu nem lembro o que era, mas caiu alguma coisa lá e derrubou tudo. E aí você era o responsável nessa parte de suporte? Eu tava de plantão, né? Então, como tava de plantão, a gente era responsável de subir aquilo. Então, tinha empresa, por exemplo, empresa de logística, você atrasa... Uma empresa grande de logística eu era responsável. E se você atrasa o servidor 10 minutos, você impacta o shipment e dá um prejuízo de quase 10 milhões. Então a responsabilidade é grande, responsabilidade né? grande. Então você tem que propor, você trabalha no seu dia a dia já prevendo essas possíveis falhas. Então lá dentro você tinha já uma carteira de clientes que você era responsável por eles, né? Isso. Por aquelas carteiras de clientes mesmo, né? Uma carteira, Na verdade, quando eu era em suporte, eram todos os clientes, mas eu atuava em clientes chaves, né, do negócio. Então, assim, quando eu era desses clientes, eles tentavam mandar esses casos para mim, porque eu conseguiria resolver de forma mais rápida, porque eu já conhecia o ambiente do cliente. E assim, para a gente ter noção, qual a quantidade de pessoas, de equipe que você administrava nessa época? A gente tinha 24 pessoas. 24 espalhada Estados Unidos, Europa e Índia.
Ó, então Ah. tinha gente, Era porque várias a gente faz o follow the nacionalidades. sun, né? A gente faz follow the sun porque para não forçar um funcionário a trabalhar 24 horas ou não ter aqueles turnos de madrugada, comum em empresas multinacionais, você tem parte do horário no seu time zone, no seu horário, daí depois acaba, você passa para o outro, você acaba, passa para o outro. Daí aquele acabou, volta para a gente aqui e vai fazendo Então aí essa julgada é para quê? Para a pessoa trabalhar no horário de dia, no horário de né? dia Porque deles. senão, como tem que Isso. ser 24 horas, Você tem que prover o suporte 24 horas para o cliente. entendi. Mas É uma estratégia legal, porque tem lugares que não tem jeito, a pessoa tem turnos de tem madrugada, turnos, né? exato. E existe o turno, mas com as pessoas que estão acordadas naquele fuso horário. E com isso você Interessante. consegue ter um atendimento melhor, entendeu? Entendi. Do que você E pegar também um conforto melhor para o colaborador, né? Porque está trabalhando dentro do horário mais desejado dele, né? Isso, e daí você tem muito o handoff, né, que funciona. Porque senão você força o seu funcionário, por exemplo, vamos supor que todo mundo trabalha no Brasil, né? Aí você pegou um problema e não conseguiu terminar ele até o seu fim do turno. Mas você tem seu compromisso pessoal, você tem sua família que você quer ir. Isso é uma coisa que multinacionais pregam muito. Interessante, hein? A sua qualidade de vida fora do trabalho, não é só produzindo, mas fora do trabalho. Mas você está com aquele problema, como é que você vai fazer para passar isso? Se você continua no mesmo local, para quem que você vai passar? Muitas vezes os seus colegas ali não vão querer assumir aquilo. Então, quando você tem follow the sun, você fala, olha, acabou meu turno aqui, eu não posso continuar, eu preciso que você assuma. Daí o cara vai, eu fiz isso, você assume daqui em diante. E Então, assim a comunicação aí é uma coisa interessante. Você documentar status, tudo. em que fase que está o problema para o outro já começar dali para frente, né? Porque senão ele vai começar no que eu já estava. Senão vai ter que voltar, tentar entender de novo. Você É. já passa a história, essa cultura de passar documentado e mastigado, vamos dizer assim, né? Você tem que sempre colocar isso. Então, isso faz você crescer, né? E assim, a equipe era essa quantidade de pessoas e qual que era a área que você era responsável? Assim, a área Brasil? Não, qual lá que a era? gente atendia Estados Unidos, North America, né, que é Estados Unidos e Canadá, e pegava a América Latina por causa do time zone, mas a América Latina inteira, né, Central e Latina inteira. Então, tudo que era no quesito deste tipo de tecnologia e caía pra gente. Estava para vocês. E daí eu tive sorte, assim, porque eu falo português, então eu tive a oportunidade de vir, por exemplo, de férias para o Brasil, mas eu fui visitar clientes aqui no Brasil. Interessante. E isso cria um engajamento com a empresa e traz novas oportunidades. Então, eu fiz conversão, inclusive, eu fui fazer uma visita e trouxe quase $400 mil de um novo contrato para a empresa por causa dessa visita. E foi uma visita totalmente casual, interessante, sem essa necessidade. Mas daí você vê a oportunidade, olha, vocês estão fazendo assim, eu fui só para ver, só para falar com eles. Daí eu vi que eles estavam sofrendo com uma coisa. Falei, peraí, eu tenho 3 dias aqui ainda, deixa eu montar um laboratório e vocês vão ver como vai facilitar. Daí eu fui, montei, facilitou, ok, vamos implementar. Quer dizer, você estava de férias? Estava de férias aqui no Brasil. Então quer dizer que isso aí você falou assim, eu vou lá ver. E daí vamos ver como é que tá, porque na verdade eu usei alguns dias das minhas férias, que eu fiquei um período maior aqui, e falei, vou trabalhar de lá, mas eu vou trabalhar visitando esses clientes para fazer essa jogada. E daí, interessante, hein? Então, assim, é o que eu te falei, você tem que estar ligado onde que tem oportunidade. Não é porque você não é o empreendedor, você está empreendendo você, porque isso me criou a oportunidade de crescer internamente. Você Entendeu? traz um contrato desse novo para dentro da empresa, né? Qual que é o valor mesmo? Era $400 mil. Nossa, é muito grande, hein? Era dinheiro. De férias, o cara produzindo $400 mil, eu vou dar mais férias para ele. E eu não era comissionado. Eu não ganhei comissão. Não ganhei comissão. Eu era de suporte. Suporte não era comissionado. Não ganhei bônus, não ganhei nada. Mas é o que eu te falei. Traz essa fidelização do cliente e traz essa oportunidade. Claro que internamente daí você tem reconhecimento, tudo. Eles criam, por exemplo, de novo, esse departamento acabou. O que você vai fazer próximo, né? Então, esse departamento que eu tava de cloud privado. Aí, nesse momento, passa alguma insegurança? E agora, o que eu faço? A maior insegurança que eu tive foi na primeira vez que o departamento acabou nos Estados Unidos, quando a IBM vendeu o meu produto para um parceiro dela. A Eli me criou porque a ação de venda foi pegar todo mundo e transferir para essa nova empresa. Só que eu era imigrante e eu não tinha o green card ainda.
Então, se eles decidissem me desligar, a minha solução seria voltar para o Brasil sem emprego. Ali criou 2 dias de estresse meu, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas o que aconteceu? O gerente do meu gerente, que era o meu terceira linha, me conhecia muito. Ele falou, não, eu quero que o Fernando assuma essa coordenação do cloud privado, que foi o próximo passo, né? E daí eu assumi, tecnicamente, essa coordenação desse cloud privado para fazer isso. Então, e é o que eu te falei, por exemplo, trouxe retorno? Não trouxe, mas trouxe essa oportunidade de eu continuar no meu emprego, porque o cara lá em cima, entendeu? Isso aí é um link bem interessante, né? Uma coisa bem interessante da gente abordar aqui, da empregabilidade. Né? Porque, assim, o que acontece? Quando você faz além do que você prometeu, né? Porque às vezes a gente tem a cultura de fazer o que foi prometido. Né? Você tá com essa cultura de fazer além do que você comprometeu, né? Do que você fez o compromisso ali. Isso. E aí gera essa questão, assim, daí a pouco começa empresas concorrer por você, né? Por você, Por quê? Porque você tá ali atendendo tão bem, né? Que não tem a perspectiva da empresa querer te demitir, né? Exato. Então, você está sempre com o olhar em crescer, melhorar e trazer essa contrapartida. E aí você sempre tem esse feeling, né? De onde você pode ir, de como você pode. E a gerência não é cega. Eles sabem quem está performando bem ou melhor, além da conta, do que quem está fazendo todo mundo observando, né? Quem está acima está observando, né? E daí você começa a criar oportunidades. Né? Tanto é que esse mesmo diretor, a gente teve o maior evento técnico da IBM em 2008, eu acho, ou 2019, não lembro quando foi. Eu sei que eu não me apliquei para ir no evento, porque eu estava com meu filho pequeno, tudo. E aí chegou na semana antes do evento, ele virou, Fernando, vou encontrar com esse cliente lá na feira, eu preciso que você encontre comigo lá para fazer. Eu falei, olha, eu não vou esse ano. Ele falou, mas eu não posso ir sem você, porque eu preciso de você na parte técnica. Entendeu? Entendi. Então, isso é o cara nível executivo. Virar e falar isso para você. Eu preciso que você esteja comigo para me cobrir nessa parte técnica. Interessante, hein? Então, assim, e aí, é uma pessoa que eu nem imaginava que ele tinha essa visão de mim. Você não achou assim, não vou porque... Não tô causando esse impacto. E eu não me apliquei porque eu falei, eu não vou lá, porque... Aí acabou que você resolveu de ir? Daí ele falou que eu precisava ir, daí eu conversei com a minha esposa, tudo, expliquei. E daí resolvi ir, e daí ele mesmo já correu atrás de todas as aprovações, porque eu já tinha que ter submetido, mesmo sendo um evento da IBM, é pago, né? Eu tinha que ter submetido 2, 3 meses antes esse pedido. E ele mesmo correu atrás e fez toda a aprovação. Foi um reconhecimento bem interessante, né? Que ele precisava. Então, assim, ele precisava para fazer essa parte técnica. Então, é interessante como vem, e como muitas vezes a gente não tem noção do impacto que a gente está causando dentro da empresa. Porque... Para mim, meu trabalho ficava restrito ali ao meu gerente ou ao máximo ao meu segunda linha. Não chegar na terceira linha dessa forma é interessante quando você observa. E essa percepção é porque, às vezes, como colaborador, a gente fica... Eu já tive lá atrás, antes de começar a empreender, aquela sensação de que eu fazia mais do que os outros e não era reconhecido. Só que a minha mãe foi muito sábia o dia que ela falou comigo. Eu estava inconformado, ela falou, Kildre, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Faz o que você tem que fazer, não pelos outros, mas por você mesmo. O que você acha que você deve fazer? E é uma coisa que eu trago pro resto da vida. E você aqui está contextualizando essa percepção. Como que pessoas que estão distantes de você, numa empresa muito grande, né, de várias hierarquias ali, como ela sabe a sua importância, né? Isso, se fosse mais, como se diz... declarado, se ele tivesse mais conversa, de repente você ficava até mais entusiasmado, né? Exato. Veio eu não vou participar do evento, aí não, mas peraí, você precisa estar lá, né? Aí, mas se ele tivesse aproximado de você antes, talvez você já tinha, como se diz, sentia até melhor, né? Vamos dizer assim. Exato. E daí fiquei lá na IBM nesse departamento, daí a IBM comprou a Red Hat, e daí acabou com esse produto que eu tava, mais uma vez. Mais uma vez. Eu já perdi a conta, viu? Acho que tá no quinto, eu acho. Eu já perdi a conta, acho que é o quinto já. E daí a gente foi para suporte Na verdade, esse produto acabou e ele foi migrado para OpenShift, para rodar em cima de Red Hat. E daí eu fiquei com esse produto mais 1 ano e meio, 2 anos, portando ali. E daí eu decidi mudar de área, né? Que é uma coisa assim comum até... Eu vejo isso comum lá nos Estados Unidos. O funcionário, quando você fica mais de 3 anos na mesma função, você começa a enxergar muitos problemas e ficar desgostoso
e tentar procurar uma nova oportunidade. Ou o funcionário cai a performance. E eu detesto perder performance. Entendeu? É bem Tanto é que interessante. desde quando eu entrei na IBM em 2011, todas as minhas avaliações foram sempre top performer. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre trabalho para ter essa top performance. E eu sinto, né? Claro que antes de impactar, de ver, eu já sinto que eu não estou performando bem. Aí eu tento mudar o que tá acontecendo. É porque a gente sabe, né? É. Não tenta você achar que tá enganando o patrão. A gente acha, né? A gente acha que tá enganando. Ah, vou fazer um corpo mole aqui, tudo. O primeiro que sabe é você, entendeu? E eu tenho a minha consciência. Eu vou lá para trabalhar, porque eu vejo o meu emprego como duas vias. Eu preciso do meu emprego para pagar minhas contas. E a empresa precisa de me dar o emprego porque ela precisa que eu trabalhe para eles. Então, eu sempre vi essas duas vias. Eu não vou lá trabalhar de graça. Eu vou trabalhar porque eu preciso do meu salário. Né? E você precisa de mim porque você precisa que alguém performe aquela tarefa que é designada para você. E se você não começa a entregar com tanta qualidade ou você não começa a entregar, isso pode ser um ponto ruim para a empresa. Então, muitas vezes, o funcionário, eu sou capaz de ver que eu não estou indo bem, então o que eu posso mudar? Então, é um hábito ou é um problema específico ou eu estou passando por um problema emocional? Muitas vezes, lá pega muito isso. Como você está emocionalmente para você performar. E qual que eu posso fazer? Não, talvez se eu mudar para outra área, eu vou melhorar. Então, foi isso que eu fiz. Eu mudei de área para melhorar essa minha performance. Não porque eu não gostava do que eu fazia, mas por causa do cotidiano. Novos desafios, né? Novos desafios, Tem a ver com o seu perfil também, né? Isso, Eu também não gosto de rotina, então, onde que eu estou inserido, que é novidade, isso me motiva. Né? Então, isso tem a ver com autoconhecimento, né? Eu gosto de rotina, é uma área. Eu não gosto de rotina, é outra área, né? Exato. E daí criou essa oportunidade de poder ir para esse outro departamento. Daí fui para lá e daí surgiu uma vaga na Microsoft e eu decidi aplicar para essa vaga. Isso quando? No meio da pandemia. Eu apliquei em fevereiro e em março eu fui contratado. Olha. Então, assim, no meio do auge da pandemia. Aí muda tudo de novo. E daí a gente já estava decidido, estava no Texas, a gente estava decidido a mudar para a Flórida. E daí eu já fui negociando tudo. Então, março de 2021 foi o ano de mudança na minha vida de novo. Como você trabalhava home office, tudo que a gente tá falando aqui do Texas é home office, né? Home office, tudo home office. Então, funciona tudo isso aí home office. E aí você falou assim, ó, vou pra Flórida. Mas na Microsoft não precisa ser escritório, é home office também. Home office também. Na minha função, sim. Eu poderia ter a cadeira no escritório, mas eu sou customer facing, que a gente chama, né? Que eu tenho que atender clientes. Então, normalmente, se o cliente vai no escritório, aí eu tenho uma sala de reunião, uma coisa para falar com o cliente. Você receber ele lá. Mas a decisão de mudar, então, era só desejo mesmo de... Desejo a gente mudar para a Flórida. A gente queria provar novos sabores. Acho que o mundo é muito grande para a gente ficar preso num lugar só. Então, quer dizer, sua família também já está acostumada, né? Então, pai, você acordou hoje querendo mudar para os Estados Unidos? A gente fala brincando, mas essa foi a minha 16ª mudança. 16ª mudança na vida. Aí... 12 depois de casado. Dessa você levou tudo, né? Essa você levou tudo. Essa a gente levou tudo. Na verdade, eu vendi algumas coisas que eu não queria mais. Tinha um sofá lá que eu não gostava, que dava dor nas costas, eu vendi ele. Mas a gente levou praticamente tudo, né? A mudança nos Estados Unidos é muito legal de fazer, que te cria novas oportunidades, né? Você aluga o caminhão, você pode dirigir o caminhão, você pode contratar alguém para o seu caminhão. Então, eu engatei a carreta, coloquei o carro da minha esposa em cima da carreta. Eu tive que preocupar com a logística do meu outro carro, porque a gente tem 2 carros. Mas estava no meio da pandemia, eu estava com medo de pegar um carro alugado e ficar doente. Então, eu peguei, primeiro mandei o meu carro via Cegonha, para a Flórida. Daí a gente ficou só com o carro da minha esposa. E a distância é longa, né? Dá 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, praticamente. É muita coisa, hein? E você dirigiu os 2.000 quilômetros? Não, aí o que aconteceu? A gente eu vendi minha casa na Flórida, no Texas, e comprei uma casa na Flórida. Só que a gente encontrou uma casa que Você mudou de acordo, né? Que era para construir. Então, assim, a gente tinha que escolher a questão do design, que era piso, acabamento da casa. A gente tinha uma data limite para escolher. E os meninos estavam terminando a aula em maio, que é o ano letivo lá, acaba no fim de maio. Então eu só podia ir para a Flórida no dia 29 de maio.
E a data limite era 30 de maio para fazer a escolha dos acabamentos da minha casa, não ia perder o contrato da casa. No. Aí o que eu fiz? Eu decidi, eu carreguei o caminhão, coloquei tudo lá, contratei um rapaz, ele dirigiu o caminhão para mim e a gente voou para Flórida, porque eu podia sair só dia 29, dia 30 de manhã eu tinha que estar lá. Não, entendi. Então a gente, logisticamente, era inviável eu ir dirigindo o caminhão. Eu queria muito dirigir esse caminhão. Mas... A experiência é boa, hein? Isso é legal. Mas logisticamente eu não tinha tempo viável para fazer isso. Você tinha que chegar a tempo de fazer a reunião. De fazer a reunião. Daí a gente ficou... E lá não tem jeitinho brasileiro, né? É a data, acabou, né? É data limite, né? Porque se eu não fizesse, eles poderiam até segurar o contrato, mas ia atrasar mais minha obra. Entendi. Entendeu? Então eu não ia conseguir entrar naquela leva aquele conjunto de casas. Inclusive a casa atrasou por questão de materiais lá. Mas eu não da consegui pandemia, lá. Né? Porque ficou 14 semanas esperando janela. No. Então o que atrasou. Mas aí nesse momento você estava morando aonde? Você tava... Tô com casa alugada, eu aluguei uma casa. Você alugou uma casa e está acompanhando essa construção. E daí estou acompanhando a construção. Por que a gente fez isso? Porque, como eu falei, o ano letivo começou lá em agosto. E a gente já queria que os meninos começassem a aula em agosto. E lá tá interessante a questão do mercado imobiliário, porque conseguiu vender a nossa casa muito bem. Entendi. Então, valia mais a pena eu vender a casa lá, ficar esse tempo de aluguel, enquanto a minha fosse construída na Flórida. Por isso que a gente decidiu fazer tudo isso. assim. É timing, é questão de timing. Eu acho que eu resumo aqui com uma palavra, né? Você tá aberto à mudança, né? E a coragem. E coragem, graças né? a Deus, minha família sempre embarca comigo nessas aventuras. A minha esposa sempre tá junto nas Agora aventuras. você sabe que você tá criando 3 filhos que vão ser corajosos. Vai ser corajoso, esse é o problema. Pai, eu tô mudando pra China amanhã. Mas é interessante porque quando a gente vai nessa questão pessoal, é sempre você dar confiança. Então, uma coisa que nossos filhos sempre sabem é que a gente não vai fazer uma escolha que pode prejudicar eles. Todas as escolhas que a gente faz, a gente tenta, por exemplo, timing. Por exemplo, quando que eu vou mudar? Vou mudar quando acabar seu ano letivo, porque eu não quero te prejudicar na aula. Porque se eu mudasse no meio do ano escolar, a gente sabe como é que é, a gente já foi criança. Mudar de escola no meio do ano é complicado. Você chegar, os negócios já rodando. Uma nova readaptação ali, tem que fazer novas amizades, tem que adaptar com o lugar, a escola não é do mesmo jeito. Então, uma coisa assim, sempre... Mas é interessante que a sua função, o seu cargo te permitiu isso, né? Porque você tá home office, né? Agora, se você tivesse presencial, você já não conseguiria isso, né? Era difícil, mas tinha escritório. Então, quando vai para essas empresas que são globais, você consegue escritórios em todo lugar. Por exemplo, a Microsoft tem escritório em Tampa. Então, eu poderia trabalhar no escritório em Tampa. Quando eu fui fazer as entrevistas, eu já falei, olha, eu quero mudar para a Flórida. Tanto é que lá nos Estados Unidos é muito comum ter diferença de salário de acordo com o estado que você mora. Então, inclusive, eles podem reduzir o seu salário. Interessante, hein? Então, por exemplo, eu moro na Califórnia, o seu salário é muito maior do que quem mora no Texas e é maior do que quem mora na Flórida. Mas é por causa do custo de vida? Tem relação com o custo de vida? O custo de vida é bem maior. Assim, no final das contas... equivale o salário. Né? Você gasta menos para se manter lá e ganha menos. E ganha menos, exato. Então, assim, então, é o poder de... psicologicamente, você não deve se sentir confortável. Mas na prática você vê que vai manter. É a mesma coisa. É como se eu morar em Divinópolis, mudar para São Paulo, meus custos são maiores e o meu ganho tem que ser maior, né? Exato. Ou quando você mora em São Paulo e muda para Divinópolis. Então tem os dois casos, né? Você vai daqui, ou você sai de Divinópolis, vai morar, por exemplo, em Ermida, que você vai morar na sua roça lá, por exemplo. Entendi. Entendeu? Daí o seu custo vai ser menor ainda. O que nós estamos discutindo aqui, cultura... É o tema para outro podcast, né? Então eu vou te convidar para a gente gravar mais um, falando de quê? De como que é Brasil, como que é lá fora, os mitos, né? Mitos e verdades. Mitos e verdades, né? legal. De quem mora, né? Cultura empresarial, cultura de se morar, de respeitar a fila e por aí vai, né? Porque quando a gente vai para a questão empresarial, acho que é legal de falar. Tem eu vejo muitas oportunidades lá fora que o brasileiro podia usar aqui. O brasileiro é extremamente criativo. Eu falei com a minha esposa, por exemplo, Covid aqui. Aquelas máquinas de bombinha no pé que sai o álcool na mão. Eu não tinha visto até hoje isso. É mesmo? Eu vi aqui. Olha. Entendeu? Não tem lugar nenhum. Entendeu? Nenhum lugar, pelo menos lá nos Estados Unidos, onde eu fui,
É tudo, você aperta ou é sensor, você coloca o sensor e cai na sua mão. Mas com o pé assim de bombar, não tinha. E você já viu por dentro como que é aquilo lá? Eu acho É que um é PVC, só um caninho que é um puxa, caninho né? de PVC, a coisa mais. A engenharia do negócio é simples Simples e e eficaz. eficaz. Então, entendeu? Né? Aí o Então, outro é legal, digital, eletrônico e tudo, né? é. Mas É problema, acaba a bateria, É. precisa de tomada para ligar. É. Entendeu? E esse é muito legal porque é zero de contato, né? Ou às vezes não funciona. O que você faz? Você põe a mão de baixo, não funciona, você tenta encostar no negócio para ver se sai. É. Entendeu? Ele já contaminou. Desse jeito, não. Você pisou, caiu na sua mão. É. Então é Interessante. interessante. Hein? Então, assim, a gente vê que tem muita criatividade. O Brasil é um país, assim, muito criativo. Por isso que nós somos bem vistos lá fora. Então, a mão de obra brasileira é muito bem vista lá fora. E, Então tem essa visão lá tem, fora. tem. E, por exemplo, construção civil. A empresa onde eu estou construindo a minha casa, a maioria das pessoas que instalam pisos são brasileiros. Ó. Então tem essa percepção que o brasileiro é bom de trabalho, né? Bom de trabalho, ele é dedicado, vai trabalhar com fome, vamos dizer assim, né? Vai trabalhar, performar bem. É interessante, hein? Então, mesmo com tudo, a gente vê que a gente performa bem melhor do que outros países. Fernando, então hoje você está na Microsoft? Na Microsoft, sou Cloud Solution Architect lá. Traduz pra gente. Eu tô tentando. Eu ajudo pessoas, por exemplo, você tem a sua empresa e você quer deixar o seu data center tradicional e ir para o cloud, ou você quer aos poucos ir migrando para o cloud, né? Que é essa nova arquitetura, ou você quer deixar de ter os custos naquele cloud. Então eu ajudo você a elaborar um plano, entender o seu negócio, né? Eu trabalho em manufacturing, que são indústrias. Então, eu entendo o negócio e como que eu posso usar o cloud para te ajudar. Por exemplo, pode ser clientes que não queiram migrar, mas eles têm... Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa de mineração e eles têm muitos sensores na mina, nas indústrias. E eles têm um problema que está tudo offline. Como que eu trago esse dado para real time, para tempo real e faço com que o meu gerente ou o gestor ou CIO da minha empresa consiga ver tudo que está acontecendo lá na mina. Então, a gente tem produtos, né? O cloud hoje tem produtos que permitem você conectar qualquer tipo de equipamento ou dispositivo e você começar a coletar informações aqui. Então, tá totalmente no seu DNA, né? De querer automatizar, de querer performar, né? E igual, você pegou um setor que fazia 30 e você passou a fazer 250, né? Num ano. Então, esse é o espírito. Esse espírito, né? O que eu posso fazer para melhorar o processo? Minimizar o processo ali, otimizar o processo, né? E que seja coisa nova, né? Inovadora, né? Então, hoje eu trabalho muito perto dessa linha executiva, né? Que a gente fala C-level, né? Para tentar trazer eles para junto da gente, porque você precisa do aporte financeiro dos executivos. E qual que é a sua visão de futuro na sua carreira? Como que você se vê aqui, vamos falar daqui 10 anos? Essa é uma boa pergunta. Não tinha pensado nisso não, né? Não. Bom, eu acabei de mudar de função para a Microsoft da IBM. Eu falo acabei, mas tem 9 meses que eu já não sou mais tão novo. Não, 10 meses. Mas eu não sou mais tão novo na Microsoft. Mas eu estou entendendo ainda como funciona, né? Porque quando você entra dentro da empresa, ainda mais empresa grande assim, todas as possibilidades. Eu não gosto dessa questão de ficar mudando de empresa. Isso é um perfil meu. Eu gosto de tentar as oportunidades dentro da mesma empresa. Da própria empresa. Né? Como eu te falei, eu canso da rotina, mas a empresa me dá oportunidades. Então, isso, indiferente se você é pequeno, você tem lá, por exemplo, no caso da Teletex, você tem quantos funcionários? Deve ter 20? 14. Então, você tem 14 funcionários lá. Você começou o cara no caixa, mas o cara tem o perfil de querer entender um pouco mais de TI ou de vendas. Você pode passar ele para o time de vendas. Por quê? Aquele trabalho do caixa, para ele, pode ficar cansativo. Você põe ele no time de vendas. Ok, você está no vendas ali agora, põe ele na expedição depois. Porque você vai criando o perfil na pessoa. Você dá a possibilidade de ele se adaptar no melhor local que ele... No melhor local que ele gosta. Né? Então, que ele gosta ali. E isso é uma coisa que é muito interessante. Você tem que ter aberto, você tem que ter reuniões frequentes, pelo menos 2 vezes por ano, conversar com o seu funcionário. Ouvir o que ele pensa. O que ele está pensando, né? De perspectiva de futuro, inclusive, né? Mas aí você... Aí eu penso... É uma pergunta para você nova ainda, né? Então, assim, mas nos Estados Unidos você pretende manter? Eu pretendo manter lá, se Deus quiser continuar lá.
Eu gosto de vir no Brasil de visita, mas em termos de qualidade, né, de crescimento, eu acho que lá proporcionou um melhor pra gente. Na sua função hoje, no seu cargo, você poderia mudar o Brasil e continuar trabalhando aqui. Eu poderia me transferir para a Microsoft aqui. Então hoje aquela liberdade geográfica você tem ela. Tem, né? Mas você fica susceptível à região onde você trabalha, né? Entendi. Você tem que achar uma vaga e tentar vir. Mas não faz parte dos nossos planos, ao menos por enquanto, de voltar a morar aqui. Não que a gente não gosta, a gente gosta muito de vir no Brasil, mas eu acho que no aspecto geral, depois a gente pode gravar um podcast sobre qualidade de vida. Mas em qualidade de vida, eu acho que lá. O Brasil é um país fantástico, acho que tem muita oportunidade, muita coisa, mas tem muita coisa que, quando você pesa, motivou a gente mudar. Foi o que motivou. Tem gente que não gosta, você tá negando a pátria. Não é. Eu acho que você tá buscando o bem para sua família. Eu sempre tento, por exemplo, quando eu tenho clientes no Brasil, eu adoro. Porque você consegue ajudar, acho que criar um impacto naquela empresa muito, muito legal. E acaba que, não só pelo que a gente está conversando aqui, mas por te conhecer, você pesa muito o valor família, né? Isso. Então, assim, hoje, se a família você tá olhando o que é bom para ela ali, né? Hoje, por exemplo, eu vou levar meus filhos de bicicleta para a escola. Pego a bicicleta, vou e volto. Interessante, hein? Daí deixo meus filhos na bicicleta lá na escola, vou para um parque, faço a caminhada, uma corrida, sem preocupar com nada, pego, volto para casa e começo meu dia de trabalho. Daí quando acaba o dia de trabalho, eu pego a aula dos meninos, eu pego a bicicleta, vou até lá na porta, espero eles voltam comigo. O meu mais velho, que tem 11 anos, pode pegar a bicicleta dele escura e vir embora. A gente monitora, né, esse período todo. Mas ele tem autonomia de pegar e vir. Hoje, você fala com a criança de 11 anos, pegar 2 quilômetros e andar sozinho, muitos pais ficariam preocupados, entendeu? É uma coisa... Então... E assim, quem te vê lá, trabalhando lá, assim, levando seus filhos na escola, às vezes não tem noção de onde você trabalha. Não, ninguém sabe. E muitos pais fazem a mesma coisa. É uma coisa que é comum. É uma cultura, então. É a cultura. E então... a questão do home office aí, você tem alta performance no home office, né? Pega um cargo bem elevado, consegue ter um tempo de qualidade com sua família. Né? Por exemplo, pessoas de BH, por exemplo, vamos pegar não tão distante daqui. Tem pessoas que ficam 2 horas e meia no trânsito por dia. E essas 2 horas e meia não tá com a família, não tá trabalhando. E você não tá produzindo. E você tá estressando. Exato. Né? E isso acontece lá também. Você tá lá no trânsito. Se você precisar também de atravessar lá determinada região lá, você vai pegar trânsito também. Né? Inclusive, aconteceria comigo. Se eu estivesse aqui no escritório todo dia, era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Então, na hora que você joga, é 1h30 que você está trabalhando. É 1h30 que você poderia estar estudando, você poderia estar se aprimorando, né? Curtindo a família, ou estendendo o horário de trabalho ali, né? Ou nós temos que virar russo, né? O que o russo faz? Escrevi um livro na Rússia, com o time da IBM na Rússia. É mesmo? Em 2012. E os russos chegavam no trabalho sempre 10 horas da manhã, paravam para almoçar meio-dia e ia embora 4 horas da tarde. E daí não rendia, né? Porque você via assim, você chega aqui 10 horas da manhã, produz, né? Chega 10 horas da manhã e vai embora às 4. Por quê? Porque eles colocam esse tempo eles levavam 2 horas para chegar em casa. O tempo de deslocamento incorpora no trabalho. Para esse pessoal, incorporava no tempo de trabalho. Então ele saía de casa 8 horas, como se estivesse começando a trabalhar. Entendi. Mas na hora que chegasse no escritório, essa é a hora e aí, chegar. como depende do trânsito, tem um que chega mais cedo, mais tarde, né? Exato. Tem um que acontece um acidente, parou uma via. Entendeu? Então, isso depende muito da cultura, né? E claro, é dinheiro. Na hora que a gente joga, acho que a pandemia foi muito ruim, muito dolorosa. Eu concordo que trouxe muito problema, de gente morrendo, tudo. Mas eu acho que criou uma transformação que levaria muitos e muitos anos para as empresas verem que não é necessário deslocar seu funcionário. Por exemplo, você tem secretário, algum assistente administrativo. O que ele faz na empresa que ele não pode fazer em casa? A gente aprendeu isso muito na pandemia, né? Porque quando eu converso com você está em uma multinacional, empresa que tem uma visão dessa forma, ela tem anos que ela está à frente se adaptando a isso, né? Isso. Na pandemia, todo mundo tem que fazer. Comércio local, todo mundo precisou de se adaptar.
E eu observei muito isso. Empresas que adaptou rápido e cresceu rápido. Vamos falar de delivery, né? Delivery tem uma empresa No caso do Danilo. No caso do Danilo, né? Você viu o bate-papo com ele. Interessante que o Danilo foi seu aluno, é Foi isso? meu aluno. Ele foi meu aluno na universidade. Como que esse Trabalhou mundo é pequeno, comigo né? no laboratório. É mesmo? Inclusive, trabalhou comigo no laboratório de informática lá da universidade também. Mundo pequeno, isso? Pois é, você viu né, no episódio que eu gravei com ele, como que foi um desafio, né? E que ele entrou com cara e coragem e foi, deu certo. Deu certo, E então, assim, agora a pandemia. Tem muitas pessoas que apaixonou com o home office e tem pessoas que não vai dar conta. Então é normal, tá tudo certo. Normal, é. Agora, a gente estudar como que a gente pode otimizar, né, os processos para que funcione mais leve e com menos tempo do colaborador e tudo, tá no seu DNA e é uma coisa importante para as empresas, né? E é uma coisa que trouxe. A pandemia, como eu falei, acelerou, porque tem muito processo, tem muita ferramenta de comunicação, tem muita ferramenta de integração. Você pode ter uma colaboração entre seus colaboradores, não estando no mesmo lugar. É claro que tem processo criativo ou coisas que a pessoa fala, trabalhar em equipe vai ser melhor. Né? Então, mas eu acho muitas que iniciativas online veio trazendo reuniões online que veio trazer essa questão, né? Mas eu acho que vai pegar muito a questão do balanço. Acho que não 100% home office, que o Gosto falou, vai ter gente que não se adapta, ou tem gente que não tem espaço para montar o escritório em casa. Entendeu? Claro que a qualidade de onde você senta, de onde você trabalha, conta muito. Né? Mas também vai ter gente que, não quero voltar para o escritório de jeito nenhum porque eu trabalhei melhor de casa. Então vai muito do balanço. E outra coisa, a empresa, por exemplo, se a empresa pensar quanto custa você ter uma área para o seu funcionário lá, é custo, porque você tem que ter uma sede maior, entendeu? Se você tem uma sede menor, mas se você está tirando seu funcionário, colocando ele em casa, por que você não cria um ambiente para o seu funcionário trabalhar de casa? A empresa aqui tem muita dificuldade de falar, não vou dar uma mesa de escritório para o meu funcionário para ele colocar na casa dele. Mas você não daria a mesa se estivesse no seu escritório? Verdade. Entendeu? E por que você não cria? Kit? Na Microsoft, faz parte do plano de benefícios dele lá dos Estados Unidos. A gente tem uma quantidade por ano que eu posso gastar equipamento de ginástica, eu posso gastar com... até ginástica? Com atividade de academia, eu posso comprar um monitor novo, eu posso comprar uma cadeira nova, eu posso comprar interessante, uma bicicleta nova para mim. Por exemplo, eu gosto de pedalar, eu posso comprar a bicicleta com aquele dinheiro que eles me dão. Então, ou melhorar seu home office. Ou melhorar meu home office. Então, meu home office, hoje, eu já não tenho mais necessidade, assim, não que eu não tenha, pode queimar algum equipamento, mas o meu home office hoje é montado para que eu trabalhe de casa. Tem um monitor de 49 polegadas, com a mesa que é standing desk, eu levanto, eu tenho uma cadeira que é toda você consegue ajustar ela ergonomicamente, tem os fones, tem tudo. Mas se eu ver, eu quero trocar meu monitor por um melhor ainda, eu posso pegar e trocar. Né? Interessante, então, depois você podia mandar um videozinho lá do seu home office lá. Quando eu montar meu escritório na nova casa, eu mando. Agora tá bagunçado. Vai ficar a dívida então, hein? Mas porque faz totalmente, é mais um conforto pro dia a dia de trabalho, né? Mas o que eu costumo pensar é, você não gastaria esse dinheiro como funcionário indo para sua empresa? Com certeza. Entendeu? Aí você gasta na casa dele, na comodidade você dele. Dá o benefício para ele. Entendeu? Quando sair, se já tiver deteriorado, manda de volta. Por exemplo, eu não tenho computador pessoal desde 2009. Não tenho computador pessoal. Eu uso o computador que a empresa me dá. Não faz sentido para mim, então eu não jogo, né? Eu não sou jogador de jogo. Não é o gamer, né? Não sou. Então, assim, para mim não faz sentido eu ter E se você fosse gamer, você ia ter um computador gamer, mas o trabalho é aquele. É aquele trabalho, mas pro dia a dia do que eu preciso de um computador, eu uso o meu computador, porque eu não vou acesso nada que não pode ser acessado, não faço nada dessas coisas, mas é uma coisa que eu considero como um benefício. Eu tenho um computador que a empresa me dá. Quando chega o fim da vida útil, eu devolvo aquele computador e pego um computador novo. Normal. Então, isso são coisas que o funcionário tem que enxergar e a empresa tem que enxergar. Porque está modernizando, por exemplo, eles pagam a minha conexão com a internet. Entendeu? É uma necessidade, né? O meio de trabalho, né? Mas sai mais barato, por exemplo, você pagar a internet para o seu funcionário ou você ter o espaço? Volta de novo naquele dilema. Com certeza, entendeu? Se você somar, você vai ver que vai ficar mais barato, né? E sem a gente contar o lado, né? Essa questão aí familiar, do ganho emocional, né? Porque, por exemplo, você está dando a condição dele ter uma qualidade de vida muito maior.
Pois é, porque se o funcionário gosta, é claro que você tem que fazer o que o funcionário gosta. Acho que a empresa tem que ajudar muito o funcionário ajuda a empresa, e a empresa tem que ajudar o funcionário, entender a É. necessidade dele. Encaixar cada um no lugar certo, né? Porque, por exemplo, você tem um funcionário que adora home office. Aí vem uma outra empresa e oferece uma vaga, mas tem que ser no escritório. Então, o benefício que você dá do home office pode ser determinante se o funcionário quer mudar para aquela empresa ou não, porque não é só salário. Você chega num nível, claro que o salário é muito importante, É. mas não é 100%. Por exemplo, na hora que você joga na balança, eu vou perder o meu plano de saúde, eu vou ter um plano de saúde pior, ou vou ter um benefício pior, né? Que é uma coisa que a gente vê muito lá fora. As empresas lá brigam, o salário é mais ou menos equiparado, mas as empresas brigam por benefícios, entendeu? Tem Entendi. empresa lá que dá férias ilimitada. Férias ilimitadas? Ilimitada, né? Tem empresa que dá 10 dias de férias. Então, se você está numa empresa que dá férias ilimitadas, você vai querer mudar para uma empresa que dá 10 dias de férias? É. O que mais você vai me oferecer, entendeu? Então, o cara não adianta nem querer chegar perto para te oferecer alguma. É Então, interessante. Esse acho olhar que no que eu posso fazer é, para dar de conforto para ele, para que ele produza mais. é. Né? Porque Então, no final das é uma contas, questão cultural, você né? está lá por causa do que você produz. É, Né? Então você parou de produzir, você perdeu performance, você é, está fora, né? exato. Lá você está totalmente linkado ao que você consegue produzir, né? É. Então, assim, eu acho que é interessante essa questão. Então, vai de novo naquele bate-papo, né? Tem que ser bom para os dois. Tem que ser É. uma coisa boa para os dois. Tem que ser E um é ganha-ganha, cultural. né? E é cultural. A gente vê muito que é cultural. Aqui tem o hábito, por exemplo, eu já conversei com gente que fala que se eu não fizer hora extra, minha empresa acha que eu não estou trabalhando. Isso, se você falar isso para uma empresa de fora, os caras é completamente inaceitável. Um dia ou outro você tem que fazer uma hora extra, tudo bem, deu um problema, você tem que ficar uma hora a mais. Agora, se todo dia você tem que ficar 2 horas a mais, na semana são 10 horas. É. Entendeu? Se você tem 5 pessoas fazendo isso, você está mais do que pagando por um funcionário a mais. Então, por que É. você não abre uma nova posição e coloca o funcionário ali? É, tem muito a ver com a. Voltamos no tema da conversa, que é performance, né? Se você vê o olhar da performance dentro da própria gestão, né? Da empresa ali, de recursos humanos, de tudo, você vê facilmente isso aí, ó. É melhor ter mais um colaborador ali, eu diminuo a hora extra, eu tenho uma qualidade de vida para todo mundo. Só que tem empresas que Que não fazem. não conseguem fazer isso, de repente, né? Não consegue, ou não tem enxergar, visão, não enxerga. Por isso que eu acho muito interessante essa conversa. Você vê como funciona lá fora, como funciona o multinacional. E aí fica uma empresa pequena minha, de 14 colaboradores. O que eu posso trazer da cultura de lá para cá? E às vezes a gente pensa que está distante, que é impossível, mas tem certeza que algumas ideias, Tem muita né, coisa a que gente você pode aproveitar. implementar ali e trazer esse ambiente, né, de evolução, de performance e tudo. E é o que eu te falei, o benefício, que seja, por exemplo, o funcionário ganhar uma caixa de bombom no fim do ano. É, Né? Isso traz o valor para o funcionário. Você traz um valor para o funcionário. Eu vejo muito isso, né? O quanto que a empresa ela cuida do seu funcionário, né? Para que ele colabore e que ele performa melhor. Então, quando você trabalha com os funcionários satisfeitos, você produz melhor. Então, é. Fernando, então agora se você for deixar um conselho, eu vou te pedir 2 conselhos, hein? Um conselho para você mandar para o empreendedor e um conselho para você mandar para o colaborador. Qual que seria esse conselho que vem na sua cabeça aí? eu acho que para o empreendedor, escute seu funcionário. Show, é isso aí, hein? Dê oportunidade, converse com seu funcionário. Desce lá no chão. Se você não tem, peça o gerente para fazer reuniões frequentes, pelo menos, eu vou falar pelo menos 2 vezes por ano, individual com cada funcionário para você escutar. Escute o que ele tem a falar, o que ele acha da sua empresa, feedback. Dê o feedback. Lá na Microsoft a gente usa o termo que feedback is a gift. Você dá o feedback, dá uma resposta para o seu funcionário é um presente. Então, por exemplo, o que você está achando de trabalhar aqui? Entendeu? Ele vai te dar a resposta. Eu estou achando bom, estou achando médio, ruim. Isso é um gift que você pode ver e aprender.
Bacana, hein? Então, tenha um diálogo com o seu funcionário, traga o funcionário para você, e daí vocês juntos vão mais longe. Com Tem certeza. aquele ditado, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai junto. Verdade. Entendeu? Então, pega o seu funcionário, traga ele para você, entenda o que é que ele quer e cria oportunidade. Eu tive um gerente que falava: Fernando, eu tenho oportunidade aqui na IBM para você fazer o que quiser. Se você quiser ser piloto de avião, eu vou te ajudar a chegar lá. Entendeu? Que não seja. E isso é a mentalidade de vocês, que eu não posso segurar comigo. Se o cara quer voar, ele tem que voar. Então, ajude a pessoa a voar e aproveite enquanto ele está performando para você. E quando ele sair do seu ninho e ir para um outro lugar, você sabe que você contribuiu. Eu acho que isso é importante. Né? E para o funcionário é o oposto, né? Tenha sempre com um olho no que é bom para a empresa. Né? Trabalhe no melhor para a empresa, vê a oportunidade. Então, trabalhe com o coração sempre aberto, vendo oportunidades. Não fique focado só na sua tarefa do dia a dia, mas pense como aquela tarefa pode ser modificada ou como você pode impactar mais. Então, na verdade, é quase a mesma coisa, né? Em prisma um pouco diferente, né? Em prisma diferente. Você tem que ter a óptica do dono da empresa, desse diálogo, e a óptica de quem é o colaborador, o que você está fazendo para a empresa e qual o seu impacto naquela empresa. E trabalho feliz. Eu acho que trabalhar feliz é um direito de todo mundo. Se você detesta, eu acho assim, eu tenho comigo, se eu detesto o que eu estou fazendo, né, eu não gosto nem de usar a palavra detesto. Né, o ódio eu não uso, eu falo até com meus filhos às vezes falam, I hate it. Né, eu odeio isso. Eu falo com eles, a gente não pode odiar nada, a gente pode não gostar de alguma coisa. Então, se eu não gosto de alguma coisa, eu tento mudar. Se eu não gosto do meu trabalho, acho que oportunidade de emprego tem para todo lado. Então, veja uma coisa que você gosta, trabalha com o que você gosta, que você vai trabalhar bem. E veja, né? Enxerga as oportunidades. Se você não está gostando daquilo, mude, entendeu? Você falou uma coisa bem interessante. Enxergue que você está no começo. Né? E aí, por exemplo, se você está no começo ali, você vai chegar lá na frente, mas você tem que passar por aquele começo, né? Tem. Então, e faça o seu melhor ali, né? Exato. Não tem como queimar largar. Tem gente que já quer começar como gerente. Não tem como. Não tem como você pegar. Eu, pelo menos. Se você começar como gerente, você não tem a base que você precisava ter. Eu não vejo sentido. Na verdade, eu não vejo por que você vai começar como gerente se você não conhece da linha de fruto. Então, assim, quando você começa a estudar, eu estudo bastante essa parte de liderança também, que são os gerentes que Simon Sinek, eu não sei se você já leu os livros dele. Curto demais o livro dele. Ele fala que é uma questão de aprendizado, de evolução. Então, às vezes, você é treinado para fazer aquilo. Então, quando você é júnior, o que você faz? Repete. Seu gerente vem e fala, você tem que fazer isso. Você vai lá, repete. Você virou pleno. Né? Pleno, você faz o quê? Você consegue, repete, você consegue ajudar mais alguém. Ok, vamos repetir junto. Daí, quando você vira um sênior, o que você faz? Você começa a fazer o que eles têm que fazer. Entendeu? E depois, de repente, no meio dessa jornada, você vira um gerente. Mas você nunca foi treinado para ser gerente. Você não tem a mínima ideia do que você está fazendo lá. Entendeu? Então, acho que é importante você ter esse treinamento, esse aprendizado para você conseguir chegar lá. Você fala do gerente, olha, tem que fazer desse jeito. Lá embaixo tem que fazer desse jeito. Não, mas se fizer desse jeito não funciona. Eu sei como é que funciona o processo. Entendeu? Você falou do Simon Sinek. Tem uma entrevista dele, eu achei muito interessante. Ele pergunta pro repórter assim, você ama sua esposa? Ele fala assim, amo, então prove. Não sei se você já viu esse, então prova. Sim. Aí eu falo assim, ó, o que é amar? É você estar com a sua esposa na saúde, na doença, é tomar um café junto, é compreender aquele momento, é aquelas repetições de provas de amor. Né? E aí, ele fala assim, você é líder, então prove. Né? A mesma coisa. Aí como você vai provar que você é líder? É o que você falou. Olha, você entende que é processo ali, você vai ajudar a pessoa a ter facilidade ali. Né? Você vai ver aquelas várias fases que você já passou por ela, fazer elas se conectarem e funcionar, né? Exato. Então, você pode ser líder hoje, mas para você ser um líder tem que ser todo dia, né? Todo dia. Repetição daquelas... Verdade. Mas é muito legal. Eu curto demais o livro dele, né? Começa pelo porquê. Eu acho... Todo empresário e todo mundo que quiser alta performance tem que ler aquele livro, tem que ler. Acho que é muito interessante. E ele fala muito isso que eu falei, de você
Ser feliz no trabalho é um direito. É. Não é um benefício, é um direito É um que você direito, tem. né? Então você tem Se que você trabalhar. não tá feliz. bem, acho que você tem que ter a coragem de mudar, né? Né? Como se diz, de dar o passo, né? Ô, Nando, então foi fantástico esse bate-papo. Desculpa aí, acho que a gente passou bem do horário. Não, mas foi. Acho que interessante aqui é que, ó, quem quer criar um grande plano de carreira, pegar alguns insights importantes, olha, eu vou mudar e você compartilhou coisas importantes, por exemplo, mudança que impacta a sua família, que impacta todo, né, o seu sistema ali familiar e profissional e tudo. E coragem, isso ficou muito marcado para mim, que você vai lá e fala assim, ó, eu faço, corro atrás, aprendo. E quem ouvir ou quem assistiu o vídeo, né, deixa um comentário, né, uma coisa que você achou interessante, qual que foi o insight, qual que foi a sacada que você aprendeu e que sirva, né, de inspiração para quem está aí querendo chegar lá em cima. E, se Deus quiser, mais para frente nós vamos bater outro bate-papo. Ô, Nando, e agora? Onde você tá? O ciclo fechou de novo? Não, vai continuar aberto esse. Eu tenho certeza, a hora que você continue, né? Eu tenho certeza que a gente vai continuar aí esse bate-papo aí, né? Trazer... E o pessoal deixa comentário o que seria interessante. O Nando volta para os Estados Unidos daqui uns dias, né? Mas a gente... Vamos depois fazer um bate-papo online também, vai ser legal. A gente faz um online aí que... Importante é a gente discutir algo que seja interessante, né? O dia que você tiver um insight lá, o dia que tiver com a casa nova lá, falar... Eu sei que tem automação também, você curte a automação. Sim. De casa, né? Eles me deram a carta branca lá, eu podia passar 2 cabos de rede lá, o cara falou que podia passar quantos cabos eu quisesse, eu acabei passando 26 cabos de rede. Depois a gente conta depois. Então, nós vamos fazer um podcast falando o seguinte, o que fazer com 26 cabos de rede dentro da sua casa? Exato. Eu estou curioso para saber o que está em cada ponta ali, ponta a ponta desse cabo de rede. Cabo de rede ou fibra? Foi cabo mesmo? Cabo de rede. Cabo de rede porque eu tenho plano de passar baixa voltagem junto. Ah, entendi. Então nós vamos fazer um podcast depois sobre isso aí. Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado aqui pelas suas dicas aí. As portas estão abertas. Né? E o dia que eu visitar lá nos Estados Unidos, vou lá bater um papo, conhecer sua casa. Eu vou fazer podcast no meu escritório lá. Pô, que chique, hein, né? Daqui uns anos ou daqui uns dias, sei lá, nós vamos estar lá nos Estados Unidos fazendo podcast com o Ferdinando, com o Nando. Isso aí. Beleza. Gratidão pela presença. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau.